E hoje eu queria falar com vocês sobre identidade. O que é identidade? Nós temos 5 pontos que são baseadas na nossa identidade. Eu fiz um desenho aqui para ficar mais fácil para nós falarmos sobre identidade. Vamos lá? Eu queria que você viesse comigo com a sua mão. Vamos ver se você consegue acompanhar comigo aqui. Nós temos 5 dedos e o primeiro, o polegar, significa o Criador. O Criador, o próprio nome diz que ele que nos criou. Então, o Criador é aquele que pôs em nós tudo que nós precisamos para o nosso correto funcionamento, para termos o maior benefício possível, aquele que sabe para que nós fomos criados. Depois do Criador, nós vemos que a outra influência que nós temos bem desde o ventre, depois basicamente até os 7 anos, nós temos os pais. Porque são eles que vão passar as informações para a gente, eles que vão passar aquilo que também eles aprenderam, aqueles que eles receberam, o que é correto, o que não é para eles. Então nós vamos receber informações que vão fazer parte da construção da nossa identidade, o que eles passarem para a gente. Então eles vão passando para a gente. E depois dos pais, nós temos a cultura. Por quê? Cada lugar que nós estamos tem uma cultura. Só falando de Brasil, nós temos uma cultura no sul, uma cultura no sudeste, no centro-oeste, no norte, no nordeste. Então, só falando do nosso país, nós temos culturas diferentes. E o que é correto em uma cultura pode não ser correto na outra. Falando em outros países, o que é correto para eles, muitas vezes não é correto para nós. Então, também o que os nossos pais nos ensinaram vai ser influenciado pela cultura do país e do local que nós vivemos. E não só isso, mas também influenciado pelo que aprendemos depois na escola. Nós vamos recebendo as informações, adquirindo as informações, o que vai construindo parte da nossa identidade. E aí, depois tem o como eu me vejo, que então, aí eu vejo aqui, como eu me vejo. Então, a gente vê aí que nós temos um quarto ponto, como eu me vejo. Diante de tudo que eu recebi do Criador, dos meus pais, da sociedade, da cultura, como eu me vejo dentro de tudo isso. E o último e o quinto, como os outros me veem. Então, como os outros me veem. Muitas vezes nós damos mais importância para como os outros me veem do que como realmente eu me vejo ou como meus pais, a sociedade, o Criador me vê. O que realmente é importante quando falamos em identidade? Vamos pensar um pouco? Se o Criador sabe para que te criou, então qual é a parte mais importante da sua identidade, ou quem você deve prestar atenção? O Criador. Então, nós temos este dedo. E o que os pais ensinaram, você ou eu podemos analisar toda a nossa criação e vamos ver que muitas coisas que eles nos ensinaram estavam certas e muitas coisas não. Porque os pais, por mais que queiram acertar, eles nunca acertam em tudo. Então, o que você tem que pegar do que eles te passaram? O que são os princípios. Caiu. Então, os princípios que os nossos pais nos passaram, a gente deve guardar. O que a gente acha que não é correto, o que a gente viu que não é correto, descarta. Porque a gente deve honrar a eles, todos que vieram antes, a nossa ascendência, a gente deve honra. Mas nem tudo que eles passaram pra gente é 100% correto. Vamos falar então de cultura? Cultura é a mesma coisa.
Quantas coisas que nós aprendemos no Brasil, o jeitinho brasileiro, lei de Gerson, o importante é levar vantagem em tudo. Gente, então cultura, eu pego só o que é bom e não vou dar importância porque eu tenho que ser desta forma, eu tenho que ser daquela forma. Não, eu não tenho que ser assim. E como eu me vejo, claro que é muito importante, agora como os outros me veem? É importante? O que os outros pensam de mim define quem eu sou? Não. Então, vamos lá. Daqui eu guardo princípios e eu fiquei só com o que é realmente importante, como o que o Criador pensa de mim. E meu dedo é difícil ficar aqui, mas como eu me vejo. Então, o que eu tenho que buscar? O que o Criador pensa de mim? Como o Criador me vê? Qual é o que ele me criou para ser? Qual é o pensamento do Criador para mim? Então, se você começar a prestar atenção no que o Criador pensa de você, você não vai mais se importar com o que as outras pessoas pensam de você. O único que podia te julgar escolheu te fazer livre. Então, viva como livre, mas viva por princípios. Eu fiz um resumo com 43, agora está com 43 pontos do que o Criador pensa a meu respeito. Então eu vou compartilhar com vocês esses pontos o que o Criador pensa de mim. Então isso realmente é importante. As outras coisas eu descarto, porque muitas pessoas, depende da hora, se as pessoas estão próximas de você, elas vão falar bem de você, se você fez alguma coisa que magoou, se elas estiverem um pouquinho mais longe de você, elas vão falar mal de você. Então, não se preocupe com isso. Você nunca vai agradar todo mundo. Você nunca consegue agradar todo mundo. E eu também não consigo. Então, o que eu tenho que ver? O que o Criador pensa de mim. Então, o que ele pensa de mim? Ele que podia me julgar, me condenar. Ele que poderia ter uma opinião contrária a meu respeito, escolheu me fazer livre, escolheu me dar a vida e a vida eterna, plena. E eu só vou conseguir viver essa vida plena o dia que eu entender a minha identidade, o meu propósito nessa terra, quem eu realmente sou. E Gênesis, ele já começa a te dizer quem você é. Eu e você, nós somos conforme a imagem e semelhança do Criador. Nunca deixe ninguém te dizer ao contrário. Você é. Então, todas as pessoas que você olhar, quando você aprende quem você é de fato, você aprende a olhar para o outro da mesma forma. O outro também é conforme a imagem e semelhança do Criador. Então eu não posso julgá-lo, eu julgo ideias, não pessoas. Então tudo muda na nossa vida a partir do momento que eu entendo identidade, como é formada a minha identidade e o que realmente importa nela. Então eu queria que vocês pensassem sobre isso e eu digo para vocês, Raia Zoe, haja vida e haja vida plena e abundante na sua vida. Em nome de Jesus.